Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar prosseguimento, então, à apresentação desse colóquio, o 5º colóquio de pesquisa em literatura, e nós vamos começar hoje com o projeto de pesquisa da Ana Flávia Araújo Dias. Vou convidar, então, os professores para comporem a mesa desta primeira apresentação. Convido, então, a orientadora, professora doutora Moema Rodrigues Brandão Mendes. Professora doutora Moema Rodrigues Brandão Mendes, graduada em Letras Clássicas e Vernáculas e Teoria da Literatura, especialista em estudos literários, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestra em Letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, doutorado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutoranda em Literatura, linha de pesquisa Resgate na Fundação Casa de Rui Barbosa, coordenadora e professora titular do Programa de Mestrado em Letras do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. É membro da diretoria da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética da USP, membro do Conselho Editorial do Museu de Arte Murilo Mendes, da UFJF, e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. Líder do GT Arquivos Literários, Memória, Resgate e Preservação, certificado pelo CNPq. Atua como pesquisadora de arquivos literários, manuscritos de obras e correspondência de escritores. Tem experiência na área de letras, com ênfase em vida literária, arquivos e memória. Convido então agora a professora examinadora externa, a doutora Nícia Helena de Almeida Nogueira. Professora doutora Nícia Helena de Almeida Nogueira, professora adjunta da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, na graduação e na pós-graduação em Letras. Estudos literários, onde exerce o cargo de vice-coordenadora. Doutora e mestre em Letras, Teoria da Literatura, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de São José do Rio Preto, São Paulo. Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá. Atuou como diretora do Museu de Arte Murilo Mendes, MAM, da UFJF, e como coordenadora geral do Programa Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi professora titular e coordenadora do Programa de Mestrado em Letras, Literatura Brasileira, do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e diretora do Centro de Pesquisa na mesma instituição. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua inglesa, literaturas em língua inglesa, tradução e literatura brasileira. Convidamos então agora a mestranda Ana Flávia Araújo Dias. Ana Flávia Araújo Dias vai apresentar o seu projeto de pesquisa As Faces do Feminino em um Contexto de Exceção, na obra Liberdade para as Estrelas, de Cleonice Rainho. Ela tem 10 minutos para a sua exposição e logo depois nós ouviremos a examinadora externa, que também terá 10 minutos para a sua exposição. Boa tarde. Eu gostaria de pedir licença à banca, respeitosamente, que é uma quebra de protocolo, para fazer uma homenagem à nossa professora Moema. Querida Moema, não poderíamos iniciar esse evento sem antes expressar a alegria e satisfação de cada um de nós, alunos da turma 2017-1, em tê-la como professora da disciplina Pesquisa em Literatura. Esse 5º colóquio transdisciplinar de pesquisa em literatura, com certeza, tem um Q a mais, ou melhor, um M a mais. O M de Moema,
pessoa amiga, centrada, organizada e competente em tudo que faz. Até seus puxões de orelha são bons, imagina. Receba com carinho nossa singela homenagem. Boa tarde. Agradeço a presença da banca examinadora do meu projeto de pesquisa para o desenvolvimento da dissertação para obtenção ao título de mestre. Agradeço primeiro e especialmente a minha orientadora, professora doutora Moema Rodrigues Brandão Mendes, que com muito zelo e dedicação tem desenvolvido sua função. Agradeço também a atenção à leitura do meu projeto da examinadora externa, professora doutora Nice Helena de Almeida Nogueira, ao coordenador adjunto do programa de mestrado do Centro de Ensino Superior, professor doutor Altamir Célio de Andrade. E, finalmente, agradeço aos familiares, amigos, pesquisadores aqui presentes. Hoje apresento a vocês o meu projeto de pesquisa intitulado As Faces do Feminino em um Contexto de Exceção, na obra Liberdade para as Estrelas, de Cleonice Rainho. Meu objeto de pesquisa eleito. Dentro de uma variada obra literária da escritora Cleonice Rainho, existem dois romances, Uma Sombra nas Ruas e A Liberdade para as Estrelas. O eleito foi Liberdade para as Estrelas, escrito em 1998. Quem é Cleonice Rainho? Uma descrição feita por ela própria diz: numa trajetória de esposa, mãe, avó, educadora e escritora, com fé inquebrantável no amor, vivi momentos preciosos ao lado de meus entes queridos. Na doce fraternidade das letras, o convívio prazeroso com as figuras exponenciais da cultura. Ainda há uma descrição sobre a escritora feita por Vanderlei Luiz de Oliveira, um biógrafo que reuniu a vida e obra de Cleonice Rainho no livro Cleonice Rainho, A Busca e o Encontro, uma biografia. E ele diz a respeito dela: Cleonice Rainho Tomás Ribeiro nasceu em Angostura, distrito de Além Paraíba, Minas Gerais, em 15 de março de 1919. E seu falecimento, noticiado pelo jornal local Tribuna de Minas, aconteceu em 21 de maio de 2012, aos 93 anos de idade. Sua carreira literária iniciou-se quando ela fundou o jornal Anormalista. Cleonice Rainho era aluna da Escola Normal e ela então fundou o jornal Anormalista para que as alunas pudessem testemunhar o seu progresso, quer para o bem próprio do estabelecimento, quer para tornar a sociedade ciente do que lá se realizava. A obra. Segundo Carlos Drummond de Andrade, na quarta capa do livro, o próprio Drummond fala a respeito desse romance e diz assim: sua prosa encanta pela fluência e poder de expressão, a serviço de uma ótica sensível e perspicaz da vida. A trama. A trama ficcional é narrada por Berenice, mulher solteira, engajada, culta e experiente. A mesma conta no movimento de flashback em que ela retoma os fatos vivenciados pela Marina, uma jovem mulher prestes a se casar com um militante revolucionário, o Breno. Nessa direção, importa identificar em que medida essas mulheres representam uma tradição, evidenciando a construção de estereótipos previamente associados ao feminino e uma ruptura considerando a liberdade, o envolvimento político e a questão sexual. Essa é a ótica sensível e perspicaz da qual fala Drummond. O enredo também envolve atores masculinos, como o pai de Marina, Honório, o recém-marido Breno e o tio, Álvaro,
homem importante na Marinha Nacional. Todos eles caçados pela polícia e exilados, fatos que contaminaram de medo e insegurança os familiares e amigos de convivência próxima. Sugiro a leitura do livro, da obra, porque é uma leitura muito envolvente, que prende o leitor e que tem um final surpreendente e inesperado. O problema, uma proposta de pesquisa. Pretendo investigar o lugar ocupado pela escritora mineira Cleonice Rainho, enquanto intelectual, atuante em sua obra Liberdade para as Estrelas, na qual denuncia aspectos da ditadura militar no Brasil, por meio dos arquivos pessoais, das personagens e do resgate da memória sociopolítica. Pretendo também investigar a implicância da reconstrução dessa memória, elaborada por uma voz feminina em primeira pessoa, que ocupa uma posição mediadora nas relações entre homens, entre homem e mulher e o discurso ideológico. E, na oportunidade, cotejar por amostragem as diferenças encontradas nos datiloscritos e no impresso do romance. Conheci o romance Liberdade para as Estrelas no Museu de Arte Murilo Mendes, na qual há ainda 2 versões datiloscritas do romance. E aí eu vou cotejar, ver algumas diferenças com o impresso, com o romance impresso. A hipótese. No romance Liberdade para as Estrelas, as personagens vivem dilemas das experiências formadoras, tendo que conviver com ambientes de repressão e silêncio, por meio da análise do contexto mais amplo. Pressupõe-se identificar as tensões advindas da construção feminina e compreender o engajamento da escritora, sua função enquanto intelectual, numa projeção ficcional do país dentro de uma das épocas mais críticas de sua história. As teorias utilizadas. Primeiramente, para a confecção desse projeto, analisei os aspectos da teoria feminista na voz das pesquisadoras Constância Lima Duarte e Kellen Paiva Benfenati, por meio da qual se pretende compreender as atitudes dessas mulheres que foram fortalecidas pelo caráter intelectual, abordagem defendida por Ivete Walt e Maria Zilda Cury. Quanto às teorias de arquivo e memória, foram consultados Maurice Hauerbax e José da Assunção Barros, buscando o entendimento de como Marina, a protagonista, revive sua história e Berenice reconstrói suas memórias, ainda que individual e solitariamente. Não poderia deixar de ressaltar o período ditatorial, que foi utilizado o texto maio de 1968, Os Silêncios da Memória, da pesquisadora Eni Puccinelli, e também 2 dissertações defendidas aqui no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, de autoria de Márcia Souza e Valéria Nogueira. Nesse momento, o esquema de trabalho proposto se baseia em 5 sessões. Na primeira sessão, pretendo trabalhar na introdução com o romance de uma forma geral. Na segunda sessão, vou falar da escritora Cleonice Rainho e como ela é essa mulher além do seu tempo. Na terceira sessão, as projeções da memória no romance Liberdade para as Estrelas, os manuscritos através de uma questão de preservação e resgate e as memórias da época. Na quarta sessão, o espaço de tensão no romance, o feminino e as suas nuances, e construindo e desfazendo laços de afeto. E, por fim, a conclusão. Finalizando, a escolha por pesquisar o romance Liberdade para as Estrelas, de Cleonice Rainho, deve-se ao fato de ser uma obra de pouca visibilidade, mas de grande expressividade no panorama literário nacional, construindo assim para a elaboração da fortuna crítica da referida escritora. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, Moema, pela lembrança, pelo convite. Muito obrigada, Altamir, pela acolhida. É muito emocionante voltar ao SESC. Trabalhei aqui muitos anos, mais de uma década, principalmente durante o período de consolidação do mestrado, reconhecimento, enfim. É muito difícil não me emocionar aqui, né? Foram tantos momentos nesse auditório
né? Foram tantos anos, é muito bom mesmo estar de volta e ver como o programa, né, cresceu, floresceu, se consolidou ainda mais e está permitindo, né, uma variedade de pesquisas muito rica e com certeza está melhorando a vida das pessoas que aqui passam, né? Que passam, aprendem, trocam experiências, trocam conhecimento, porque a gente também aprende muito com os alunos, né? Acho até que nós aprendemos mais do que podemos possibilitar algum conhecimento para eles. Bom, mas vou rapidinho, que eu só tenho 10 minutos, já estou até com o meu cronômetro aqui, porque realmente não gosto de exceder o tempo. Ana Flávia, eu gostaria de parabenizá-la pelo projeto. É uma escolha muito feliz da sua parte, junto com sua orientadora, né? Cleonice Rainho realmente é uma escritora que merece pesquisas de fôlego, com a seriedade que você apresenta aqui no texto do seu projeto. Projeto muito bem redigido, né? Com muito cuidado, até na questão metodológica, não só no conteúdo, mas nas suas reflexões aqui propostas, mas também em todo o aparato metodológico científico que você traz, né, juntamente com sua orientadora. Bom, cabe a mim aqui, nesses poucos minutos, fazer algumas sugestões, né, de uma leitora fora do processo, né, que aqui me encontro, e poder, né, com essas sugestões, poder oferecer alguma contribuição para a sua futura dissertação, né. Então, eu sou aqui mais no sentido de apontar ajustes a serem feitos do que, né, de fazer elogios e tudo mais. Acho que isso você com certeza merece, né, e apresenta um texto aí de alto nível, né. Bom, eu acho o seu projeto, o que eu vejo nele, principalmente, é muita empolgação, né, você está muito assim envolvida, apaixonada pelo tema, né? Isso é uma coisa muito boa. Essa parte afetiva da pesquisa não pode ser desmerecida, né? É muito ruim trabalharmos aí 2 anos com uma coisa que não nos tira o chão, não nos tira o fôlego de vez em quando. E nessa empolgação, eu acho que você ampliou um pouquinho os requisitos, as particularidades do que você quer estudar. Então, quando eu olhei no seu esquema de trabalho, eu percebi 5 dissertações, sabe, aqui, e faria a sugestão da que eu acho assim mais interessante do meu ponto de vista. Você fala, ainda que não com tanta profundidade, sobre a questão do intelectual, né? Intelectual Clarice Rainho, dedica a ela o primeiro capítulo e tal. Você fala sobre a questão da memória, você fala sobre os arquivos, você fala sobre o feminino e você fala da literatura em estado de exceção, né? Para cada um desses 5 tópicos, nós temos uma bibliografia própria, por isso que eu digo que talvez estaria aí a semente de 5 dissertações, né? Desses aspectos que você aqui elencou, eu, no meu ponto de vista, elegeria a memória, né? Eu acho que a memória seria a abordagem que o texto pede mais nesse momento. Por quê? Porque nas futuras gerações, não na nossa, a ditadura militar vai ser algo, né, mais distante. E esse texto de Cleonice Rainho, ela trabalha com seus personagens esse contexto histórico com muita força, né? E a memória é o caminho para termos acesso a esse contexto, né? Temos aquele lugar comum que um país sem memória, enfim, né? Então, eu acredito, de tudo que você mencionou, o mais difícil de trabalhar e o mais rico seria o aspecto memorialístico do texto, né? Você menciona aqui no seu projeto que não há estudos sobre liberdade para as estrelas, né? Temos sim, inclusive foi defendido aqui no SES. Em 2005, nós temos uma dissertação chamada Momentos Políticos e Históricos da Ditadura em Liberdade para as Estrelas.
É um trabalho que foi feito pela mestre Maria do Rosário Moreira de Lima, e ela faz, então, uma abordagem da interface entre literatura e história, né? Ela era professora da rede pública, trabalhava com história e se interessou bastante por isso. Além disso, temos mais 2 trabalhos que não foram mencionados no seu projeto. Eu vi que você menciona a Valéria Nogueira, né? E a... deixa eu até ver. Márcia, isso. E temos até uma dissertação sobre a correspondência da Cleonice Rainha, que foi orientada aqui também pela professora Eliane Vasconcelos. Então, é aquela questão, né? Houve vida antes da internet. Esses trabalhos não estão disponíveis, mas cabe ao pesquisador, principalmente agora, nesse momento que você está começando, ter um cuidado um pouco maior. Nessa questão dessas afirmações, né? Até para sua dissertação. Não foi encontrado um trabalho que abordasse esse romance, alguma coisa assim. Mas dizer que não existe mesmo, né? Você vê, já temos 5 dissertações com abordagens totalmente diferentes e que não tira a originalidade da sua pesquisa, né? Eu acredito que a obra da Cleonice Rainha, assim como de qualquer outro grande escritor, permite possibilidades inúmeras de abordagem, né? E daí que eu sugiro para você a questão da memória. A sua orientadora tem e trabalha com isso, então trouxe aqui algumas sugestões bibliográficas que até são conhecidas dela, e vejo que dentro do contexto de Liberdade para as Estrelas, Maurice Rollbach seria o mais indicado, teórico, né, com a questão da memória individual e coletiva, aí que você lista nas suas referências, né, e o Rollbach, ele dialoga com Bergson, Henri Bergson, e aí, que é uma leitura difícil, uma leitura do século XIX, mas que por ser, né, ter uma importância muito grande em uma bibliografia de memória, seria interessante. Já temos tradução, né, Matéria e Memória, do Bergson. Então, sugiro aqui que você, né, a partir do diálogo que o Rollbach faz com Bergson, dá uma olhadinha nisso. Também temos a Ecléa Bose, né, que é foi professora da USP, com Memória e Sociedade. A pesquisa dela é uma pesquisa mais sociológica, mas ela dialoga com Rollbach também para a pesquisa. Então, acho que é esse diálogo que você pode se beneficiar, né? E, enfim, tem o Michael Pollack também, Memória e Identidade Social, que sugiro aqui para você, né? E o Márcio Seligman Silva, com Testemunho e a Política da Memória. Também está aqui, vou passar para você a lista de referências, né? Vejo também o seu carinho e a sua preocupação de abordar a questão do feminino, né? Mas eu acho que para a pesquisa que se propõe, para esse texto em especial, a memória é mais interessante do que um estudo das personagens femininas. Eu acho que você ficar só nas personagens femininas, você vai perder esse grande potencial do texto, esse valor do texto. Sempre falo aos meus alunos que o texto escolhe a teoria, né? O texto que pede quais grandes nomes aí, enfim, vamos atrás, né? E eu acho, pelo menos, né? E você pode conversar com a sua orientadora, e é só uma sugestão, que eu acho que você poderia deixar essas outras abordagens um pouco mais em segundo plano, mas privilegiar a memória, né? Então, até vejo aqui que você fala muito rapidamente do Rollbach no seu projeto, né? Na parte de revisão de literatura, temos 2 linhas só. Eu acho que ele mereceria pelo menos uma página nesse projeto, até mais, né? Elencando os pontos principais do texto dele que poderiam ser úteis para a sua análise, né? Pediria você também observar o seu sumário, né? A numeração dele não está em concordância com as partes,
Isso aí é para você ver depois, até para dissertação. Eu acho que o colóquio, ele meio que encerra essa parte de projeto de pesquisa. Mas como o projeto de pesquisa ele vai todinho para a dissertação, ele pode ser aproveitado quase na íntegra, ficando de fora apenas o cronograma, né? O resto você pode aproveitar, deve colocar os objetivos, problema, hipótese, justificativa, metodologia, são itens todos que vão entrar na introdução da sua dissertação, devem estar lá, né? Então é interessante que você observe isso. Em relação às suas referências, pouca coisa seria necessário de ajuste, né? Pequeníssimos detalhes, como palavra editora, edição letra maiúscula, faltou na própria referência do Hallbach a página inicial e final, já que você elegeu aqui um capítulo. Nossa, já deu os meus 10 minutos aqui. Já estou encerrando, tá? Então, a minha principal sugestão seria essa, que você se aprofunde mesmo nessa teoria sobre memória, né? Veja outros trabalhos de literatura e memória, que temos muitos, e a Moema, melhor do que ninguém, pode fazer essas sugestões para você, né? E coloque, se você quiser ainda trazer, nesse contexto de memória, o feminino, também fiz algumas sugestões de bibliografia, tá? Para você, mas aí seria num espaço menor, né? Porque só essa discussão de memória, da importância da memória na leitura de Liberdade para Estrelas, já vai render com certeza 100, 120 páginas para sua dissertação. Mas parabéns pela pesquisa, tá? Fiquei muito encantada e adorei ver esse seu entusiasmo, né? Esse fôlego, porque, né? Ao que você propõe aqui, mostra que você não tem medo de trabalhar, né? Que você é uma pesquisadora séria e vai com certeza fazer uma excelente dissertação, tá bom? Meus parabéns.